Discutível que dentro dos critérios da Copa do Brasil, você vencer, não tomando gol em casa, você tem uma vantagem. Você joga por qualquer empate e, além disso, uma derrota por um gol, desde que você faça um gol. Mas não deixa nenhuma comodidade, pelo contrário, poderia ter sido melhor, poderíamos ter feito mais um gol, poderíamos ter tomado também um gol. Nas bolas paradas hoje não estava encaixando bem o setor de bola parada, então não tenho o que queixar. É um jogo de muita intensidade, muita aplicação. O Inter passa a linha da bola, dificulta muito a criação de jogada, busca pelo espaço, porque você está jogando com um adversário que passa a linha da bola e quer o contra-ataque. Então você, além de achar os espaços para jogar, você tem que cuidar e não ceder ao contra-ataque. Na maioria das vezes, nós fomos bem sucedidos, à exceção da bola parada, e criamos bastante. Não muito como com o Vasco, mas criamos, né? Depois eu fui fazendo as trocas para tentar manter a intensidade do time, mas ela caiu muito, até em função de ter jogado há 3 dias atrás numa intensidade muito grande. É natural que você não vai conseguir manter. Estamos de volta com o Seleção Sport TV, ouvindo, era isso que eu queria dizer, ouvindo o Cuca comentar aí a vitória do Palmeiras sobre o Inter. Jogo duro, jogo disputado, e acho que o Cuca está falando muito... me parece que teve um tom na coletiva de, não sei se de cobrança, mas assim, de uma certa comparação com o jogo do Vasco. Mas ganhou do Vasco com tanta facilidade, por que hoje sofreu tanto contra o Inter? Teve um momento até que ele disse assim, gente, nós estamos falando de um time qualificado, de um time que agora poderia estar na Série A. Você não vai vencer todo o jogo de 4x0, tá vendo? Essas coisas é que vão minando a paciência dos técnicos. O sujeito chega e fala assim, vem cá, domingo vocês venceram de 4x0, hoje foi 1x0 para um time da Série B. E o próprio Por que 1x0? isso. O próprio Cuca, na coletiva... Por que ganharam só com gol contra? Por que ele falou, o Palmeiras agora, quando ganhar de 1x0, vai ter reclamação, mas é isso, porque não foi goleada. É isso que vai minando a paciência do profissional que está ali, entendeu? Porque querem sempre fazer uma comparação onde necessariamente não é preciso ter essa comparação. O jogo com o Vasco foi o time do Vasco é O jogo com o Vasco não foi... O placar 4x0 indica que foi um jogo diferente, né? Que foi um passeio do Palmeiras. Não foi. O primeiro tempo foi absolutamente equilibrado, em alguns momentos com o Vasco superior. Mas isso é que vai, entendeu? Minando, porque a próxima vez que o Cuca falar, Cuca, no jogo contra o Vasco, vocês fizeram 4x0, contra o Palmeiras caiu. E agora? O que você prevê para esse jogo que vem? Não sei. Para o mata-mata, para o jogo de ida, obviamente que o Palmeiras esperava fazer um resultado melhor para não correr o risco de ter que decidir com menos vantagem lá no Beira-Rio. Mas foi um placar que saiu até positivo para o Palmeiras, porque o Inter pressionou muito. Podia facilmente ter saído com 1x0, 1x1 dessa partida. Não ter levado gol para o Palmeiras foi e é um cálculo interessante. Se você imaginar que o Palmeiras tem um poderio, uma capacidade ofensiva de, na maioria dos seus jogos, fazer pelo menos um gol, não estou dizendo que vai fazer, mas tem poder para isso, é uma situação... O Borja perdeu de novo, perdeu alguns ali, pelo menos 2 oportunidades que o torcedor ficou desesperado. Quase fez um, né? Contra. Exato. Teve um momento tenso ali. Quase fez a favor também. No a favor ele estava lá para conferir. Vamos ser justos. Sim. Não, no gol do 1x0, se passasse, era dele. O zagueiro que fez o gol contra, né? Eu achei a declaração dele depois do jogo super centrada. Ele disse, cansei de tirar a bola desse jeito. Bola cruzada, cansei de tirar a bola desse jeito. Dessa aí eu não tirei. Não vida que segue, não tem que queimar o cara também, né? Não, infelizmente. E não é que o Inter uma coisa precisa agora, né? Também. Se a gente pegar tecnicamente, hoje o Palmeiras é bem melhor do que o Internacional. Né? Mas isso não ficou refletido nesse jogo. Gente, é o segundo jogo sob o comando do Cuca. Teve mudanças, variações táticas durante a partida, durante os 90 minutos. Então, existem ainda ajustes que estão acontecendo nessa equipe. Começou no 4-2-3... 4-3-2-1 e... Perdão, 4-2-3-1 e mudou para o 4-1-4-1 do Eduardo Batista. Maíra, mesmo até por uma questão de memória tática dos jogadores. A melhor coisa do mundo é quando tu tem um time bom, que joga mal e ganha.
Porque quando jogar bem, ele vai ganhar também. É a melhor coisa do mundo. Porque quando jogar bem, ele vai ganhar também. Nós estamos fazendo aqui a descrição oposta do Flamengo fora de casa que vocês fizeram no primeiro bloco. Exatamente. O Flamengo jogou, vocês me disseram aqui, eu ouvi vocês aí dizendo, o Flamengo jogou bem contra a Católica, perdeu. O Flamengo jogou bem contra o Atlético. O Inter jogou bem, mas o adversário jogou melhor. Perdeu. E no caso de ontem, o Palmeiras nem jogou melhor do que o Inter, não vou nem dizer que aproveitou a oportunidade que teve, porque ainda foi gol contra, mas... Não, mas enfim... O pacote do Palmeiras me parece mais interessante. Jogou bem contra o Vasco, fez 4-0. Jogou mal contra o Inter, fez 1-0, a favor. Tá ganhando. Esse pacote eu acho legal, assim, eu acho um pacote interessante. Não tem dúvida que esse time jogou mal, mas vai evoluir muito. Não conseguiu ser tão superior quanto nós estamos com o seu elenco, né? Nós estamos vendo alguns lances ali que o Felipe Melo é o personagem principal. Jogou bem. Eu queria dar umas férias para esse personagem aí, mas então por que ele está mostrando? Porque sempre tem, né? Ele fez, né? Arrumou briga, né? Aí alguém que está em casa vai ficar curioso. Não, mas independentemente ele jogou bem. Independente disso, de ter encarado ali, saído e tal, não sei o quê. São vários lances com ele. Que é do Podemos ter personagem. muitas Mas tem lances ressalvas, que são mas de ele jogo ajuda também. demais na saída de Sim, bola. saindo com a bola. Ele sai muito bem, faz passes que para a posição dele, o Palmeiras precisava de alguém nessa função. Ele está muito bem. Só é um grande personagem nas suas declarações, né? Aí nesse negócio de dedo na cara também, que eu considero anacrônico. Acho que isso eu não, também acho. não tá fora de concordo moda. inteiramente com Mas você. ele gosta, beleza. É o jeito Olha, Felipe dele. Melo, na situação do Flamengo tomando o gol de empate, não teria ficado quietinho Talvez igual fosse vocês esse cara apontaram. que vocês cobraram Nem no o primeiro Michael tempo. do São Paulo. Acho que são dois jogadores que não teriam teriam um comportamento mais enérgico. Mas eu acho Seria que não melhor pode, ou pior? não pode confundir Talvez ajudasse mais. uma ação enérgica com uma ação truculenta, entendeu? Claro. Eu acho que tem Mas eu acho que ele joga pro Mas aí a do Michael me Felipe. parece mais próxima dele. Nós estamos falando aqui do que o jogador faz a favor do seu time. Isso. A favor do time, o Felipe Melo tem ações que não são truculentas, são enérgicas. Então, Ele é O bom Michael coração. já me parece mais na isso mais eu na acho, fronteira. isso eu né? acho interessante, porque assim, às vezes eu fico Basta com a pegar o gol que impressão... o Cruzeiro fez contra o São Paulo, que ele estava dando Eu bica fico na com a lateral. impressão que o novo código, já de algum tempo, entre os jogadores, em todos os times brasileiros, é de que não existe uma energia numa cobrança em relação ao companheiro. Até porque o jogador hoje fica muito preocupado com o que a mídia vai dizer depois. E que todas as câmeras vão flagrar. Então é por isso que hoje todo mundo só fala assim e não dá para eu dar bronca assim. O Felipe não fala assim, não. Com a mão na boca, não. Mas ele não tem essa preocupação. O Felipe tem a maneira de ser dele. Ele encara a mídia, ele não tem esse... Não, e ele problema. tem a maneira de ser, de jogar. É claro que eu acho, que eu até brinco, que eu digo, tem momento que você tem que atuar calado, né? Atua calado. Joga, porque ele tem bola, o Felipe é bom jogador, né? Então, acho não que a comparação que você está fazendo com o Maicon, na minha opinião, o Felipe tem um nível técnico bem superior. Bem superior. É que eu acho que assim, o Felipe, quando voltou ao Brasil, a gente estava desacostumado de vê-lo de perto, quarta e domingo. E aí, o que mais causou sensação foi, mas toda hora é dedo na cara, é peitada, é não sei o quê, é assim mesmo? É assim mesmo. Vamos acostumar? Né? Vamos daqui a pouco ficar mostrando sem precisar apontar o lance. Olha lá, ele botou o dedo na cara, ele bota o dedo na cara. Talvez a gente estranhe no dia que ele não botar o dedo na cara. Ih, hoje o Felipe Melo não botou o dedo na cara de ninguém. Ele não bota a mão na boca. Vamos lá perguntar. Ele é assim, o Felipe é assim. Energético, sim. Violento não, beleza. Acho que sem truculência. E tem uma declaração, se eu não me engano, de um jogador do Inter, da Alessandro, eu acho, de Alessandro, no final do jogo ele fala, eu queria que o Felipe Melo jogasse no meu time. A sua maneira de ser, ele... Na minha pelada, eu gosto mais de gente que briga por absolutamente qualquer bola e fica nervosa quando perde do que quem acha que tudo bem. Sem sangue. E olha só, vamos reclamar de tudo, vamos lá, xingar todo mundo. Não teve jeito, o personagem entrou na história. O que se esperava dele quando chegou, vai ser punido toda hora, não aconteceu. Ele foi punido numa situação em que praticamente toda a imprensa está considerando injusto. No Campeonato Paulista ele teve uma suspensão por cartão amarelo, e esse cartão amarelo que o levou à suspensão, inclusive, foi exagerado. Foi pro personagem, não foi pro jogador. Foi, exatamente. Agora, no todo, assim, não me parece até agora que tenha se transformado num jogador com fama de violento lá em São Paulo. Mais um torcedor perguntando do Papa, ainda falando do Flamengo. Coitado. O assunto é Palmeiras, deixa o Papa lá, que tem ele quer saber ele quer saber de quem é a culpa, né, Barreto? Quem é a culpa? Sessão dos jogadores, comprometimento, técnico ou Papa. Vamos fazer o seguinte, puder falar direto com alguém, ele tem que Lucas e Ricardo, vamos fazer o seguinte, tira o Papa dessa lista e depois vocês escolhem. Agora, você está falando da punição que o Palmeiras recebeu.
Ok, até dá para entender, foi multado, 3 jogos sem ter o seu torcedor na casa do adversário, blá blá blá, que seja exagero. Teve a punição. Mas e o outro time não vai ser punido, não? Eu não entendi. Essa, pra mim, é a questão Não, mas principal. o anúncio é de que vai. Vai, Mas por que não saiu? A primeira punição não seria o saiu. Palmeiras e a segunda que se espera seja mais rigorosa vai ser Não, mas é que tá, Marcelo, eu acho que uma entidade que está Eu não estava analisando o mesmo fato. algum tempo debaixo dos holofotes. Sim, desculpa, Paulo, só para responder a dúvida do Bob, mas está saindo a conta-gotas a punição. Então, Felipe Melo foi punido primeiro, depois o Palmeiras, a gente imagina que em algum momento vai ser o Penharol, né? Eu acho que essa entidade No momento mais que conveniente. teve seus 3 últimos presidentes colocados no chilindró, ela tem que chegar e falar assim, gente, a gente não pode mais. Se ela efetivamente quer passar uma outra ideia, ela não pode ficar dando punição por capítulo. Exatamente. Isso não é novela. É isso aí. Que mas não percam o próximo capítulo. Porque aí você mostra que não tem uma posição sobre o assunto. Isso, Até então é o porque seguinte, se demora demais a punição do Penharol, Não, mas aí é que muda tá. a última Mas, rodada Paulo, é isso que eu eles tô vão dizendo. jogar, então o Maíra, Palmeiras A já vai punição vai ser no prejudicado, momento né? mais conveniente. Quantos pontos o Palmeiras perdeu 3 jogos? Não é isso? Perdeu, não. 3 Não, jogos? não, não. Palmeiras- De Monte Campos. Bando de campo, É, 3 jogos. torcida né? visitante. Como é o nome dele? O Felipe. Felipe pegou Melo. quantos jogos? 6 jogos. 6. Na minha cabeça, o Penharol tem que pegar muito mais do que tudo isso. Eu tô esperando, eu não tô nem preocupado se é conta-gota, né? Eu tô esperando a Então, punição. mas ô, Ricardo, uma entidade Timing, colocada tudo. sob suspeição, ela vai dar 6 jogos para o Felipe Melo, que eu já acho um exagero, Exagero. e equivocado. Exagero e um exagero errado. Ela vai e dá torcida, não pode, a torcida do Palmeiras. E o principal, Eu tô esperando. o detonador de tudo, até agora não saiu a punição. Então eu imagino que o que ela está reservando para o Penharol é o seguinte: pelos próximos 2 anos não disputa nenhuma competição no continente, a não ser do seu próprio país. Pronto. Não foi uma briga generalizada, foi uma emboscada. Isso. É assustador a gente pensar Paulo, que isso algo não vai assim acontecer. possa não ser punido. Olha só, Vindo a da sensação, Conmebol em hoje, relação ao pouco, Penharol, isso não vai acontecer. a sensação que eu tenho hoje é que vem aí uma punição de mentirinha. Porque a punição ao Palmeiras, vamos ser justos, ela tem o pior de 2 mundos. Ela é injusta, porque o Palmeiras não merecia punição nenhuma, e ela é de mentirinha. Porque punir em jogo fora de casa, gente, só vai pouca gente. Mas não vai vamos lá. fazer uma diferença Uma gritante punição. o Palmeiras fazer 3 jogos. Tem 80 sem a mil dólares torcida também. na casa. 80 mil dólares para o Palmeiras. Pô, vai quebrar Mas o clube. uma punição que impacta é a do Felipe Melo. E ela Essa é sim, essa sim. Especialmente por Essa E ela também é E ainda Essa quer punir, porque ele agrediu exagerada e em injusta. defesa, Isso. que punisse por 3 Porque, jogos. que é a inclusive- punição Maíra, ali sabe mínima. por que ele foi 6 jogos? Sabe por quê? Eu também acho injusto. História. Essa briga ela começa com a declaração quando ele chega no Brasil. Mas então Vocês ela, podem ter ela certeza. deveria Tava tê-lo. nem O Uruguai, cara que mas foi tem julgar Uruguai. aquilo, Mas guardou isso é para aquilo. 6 jogos? Hã? Isso é pra Não, 6 não, jogos? Barreto. Ele não tinha que ser suspenso. Eu tô te falando. pelos fatos. Os caras que tomam um Pelos chazinho fatos. lá, né? Tipo na Inglaterra. Né, chá não, é o quê? Seria o quê aqui? Mate, né? O matezinho dele. Aqui. É aqui, né? Aqui seria um tererê, já que a sede é em Assunção. Tererê. O tererezinho dele lá, eles conversando, veio um lá e disse, não, aquele cara deu uma declaração ali que começou esse tumulto, vou meter 6 jogos nele. Claro que eu acho que não deveria, o Felipe não merece, né? Eu acho que nenhum jogo, eu acho, talvez 1 ou 2, mas esses 6 jogos vêm por causa da declaração. Claro que o Felipe depois pediu desculpa da maneira que Não, foi mas a conduzido, que declaração ele errou, ficou. A mas declaração ficou, Paulo, isso aí. Então, essa suspensão maior vem por essa declaração. Ela foi baseada também Baseada. no Já relato bateu da tanto quando ele súmula falou, que contraria o que a imagem mostra. O árbitro na súmula relatou que, terminada a partida, o atleta Felipe Melo, parará, se encaminhou em direção ao banco do Penharol e levantou as mãos para o céu. A imagem que eu vi, que foi exibida inclusive no Esporte Espetacular, é uma imagem que, terminado o jogo, o Felipe Melo, próximo à área ali, ele vai, levanta as mãos para o céu e não vi essa imagem que o árbitro relata na súmula. Agora, O Palmeiras apresentou essas imagens como prova. O Palmeiras uma câmera que apresentou. pega de cima. Agora, Ele tá parado no mesmo lugar. independentemente dessa contradição entre a imagem que eu vi e o que relata o árbitro, eu mesmo assim entendo que 6 jogos de suspensão é exagerado. E acho pior ainda até agora não ter saído a punição do Penharol, que deveria ter sido a primeira. O ideal é você Eu anunciar tô um esperando. pacote. Eu Agora, tô se você esperando. vai botar para o capítulo, vai fatiar, a O primeira punição responsável tinha que pela ser. ação Sabe o que tinha isso faz pensar? Isso Vai faz pensar o ser. seguinte.
a punição sairá à conveniência. Quando é que é melhor? Quando é que vai causar menos impacto? Vai ser política. Não sei o quê, e tal. É lógico. Vai parecer, Então é ruim. vai parecer impactante, mas vai causar pouco resultado. ruim. Mas tem que ser maior do que a do vai ser Felipe e a do Palmeiras. É Eu só ruim tô para uma aguardando. entidade que quer vai ser. exalar a respeitabilidade, que quer recuperar uma credibilidade perdida. Agora, já que a gente estava falando do Felipe rapidinho, eu acho que o Felipe, as entrevistas, ele é fantástico. Ele é um personagem, ele mete o dedo na cara, aí xinga o cara e diz, não, mas Jesus está no coração da gente. Aí vai lá, dá outra porrada, né? Aí diz, não, agora Deus, se Deus quiser no outro jogo, vai acalmar. É fantástico, o Felipe é fantástico. Kleber Machado, Maurício Noriega, já presentes, já nos acompanhando, já nos E hoje não já... termina 3h30, né? Não. Não? São Paulo? Quem te garante? Pô, Quando der 3h30 a gente conversa. Vamos ver. pô, vou A impetrar Penharol uma data, já por favor. anunciou, a Comebol já anunciou a punição a Penharol? Não. Eu não anunciei o horário que o Kleber e o Nori saem. Pô, Kleber Só e Nori, anunciei a eu estou na chegada. defesa de vocês. Anunciei a chegada aqui agora. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Nori. Olha, vocês estão me deixando constrangido com essa situação. Vai haver um momento em que eu posso entrar aqui já com um advogado, ou numa atitude mais radical, quando der 3h28 eu me levanto e me despeço de vocês, independentemente do horário do estúdio. Hein? Mas olha, é o seguinte, eu estava até comentando aqui com o Noriega, quando vocês estavam conversando, a súmula do árbitro diz o quê? Que o Felipe provocou, é isso? Sim, foi a direção do Penharol. banco. Então, aí é uma série é uma historinha, assim, contada com o começo na tal da entrevista coletiva, como disse o Ricardo. Que o Noriega cochichou aqui. Mas a entrevista por si só não deve ser motivo para puni-lo. Porque ela não está na súmula, ela não faz parte do jogo. A não ser que, e aí seria o extra, né? Você puni-lo pela entrevista. Se alguém acha que aquela entrevista foi exagerada e dá uma advertência para ele. Vamos imaginar, mas aí seria um pouco de cercear a liberdade de expressão. E ele que deve saber, ele não é nenhum menino, ele deve saber o quanto as palavras dele podem significar isto ou aquilo. Então, acho assim, a punição de 6 jogos do Felipe, pelo que eu vi no jogo, é exagerada. É exagerada. O Felipe, repito, o Felipe é adulto e experiente o suficiente para fazer o que ele achar que tem que fazer e assumir os ônus e curtir os bônus do que ele faz. Por exemplo, no jogo de ontem, quase em toda jogada que o Felipe entrava, acabava tendo um bate-boca. Uma hora ele fez uma falta, o cara falou alguma coisa, ele reclamou. Agora, isso é uma questão dele. Isso é um problema dele e ele faz o que ele quiser. E como ele deve saber também que isso pode fazer, justa ou injustamente, que ele fique razoavelmente marcado por árbitros, por tribunais, por quem quer que seja. A punição ao Palmeiras, 3 jogos sem torcida visitante, eu acho uma punição um pouco maior do que o Palmeiras merece. Uma, talvez, porque, mal ou bem, reagindo ou provocando, e aparentemente reagiu, a torcida do Palmeiras se envolveu numa confusão. O time do Palmeiras se envolveu numa confusão. Então, se você der um jogo como visitante, se você der 2 jogos, 3 jogos para o Felipe Melo, eu acho que está dentro da média. A punição ao Penharol, eu acho que deve ser mais rigorosa. É natural que ela possa... Natural no sentido de tempo. O Penharol está fora da Libertadores. Então, eles podem punir o Penharol amanhã, depois de amanhã. O Penharol não vai ter nenhuma punição nesta Libertadores, porque acho que nem para a Sul-Americana ele vai, né? Não sei se ele conseguir ficar em terceiro lugar e for para a Sul-Americana, ele deve ser rapidamente notificado da punição. Agora, como a gente costuma dizer, com razão, que a Conmebol fecha os olhos para um monte de coisas ruins da Libertadores, escudo no escanteio, juiz que não faz a bola rolar, cenários mal montados, cenografia mal feita, gramado, não sei o que lá. Como isso tudo é cobrado da Conmebol, eu acho que a hora que ela pune alguém, você pode discutir a punição, mas é melhor punir do que se omitir, como ela sempre fez. Kleber. Mas acho que houve 2 pro Felipe e 1 pro Palmeiras, acho que estava de bom tamanho. Acho que a sinalização de um desejo de punição é interessante numa entidade que era monetarista nisso. Ela cobrava uma multa, só se interessava pela multa e deixava tudo acontecer. Melou cartão amarelo para cobrar 100 dólares. Exatamente, é isso. Agora, o Palmeiras tem direito e acho que deve recorrer na questão da torcida. Acho que a torcida merecia uma punição, embora tenha evidentemente reagido, mas se envolveu numa briga.
Acho que o Palmeiras não tem que mexer na questão. Tem que ficar quietinho, porque não perdeu o mando, que era o mais preocupante e havia um risco que seria uma grande injustiça, né? Porque o time não tem nada a ver com isso. Agora, só me causa estranheza tentar querer trazer a justificativa para toda a confusão para a frase dita pelo Felipe Melo. Não tem como, entendeu? Se o cara acaba o jogo, vai lá fora do estádio, se eles acham que isso é legal, chama o Felipe Melo, bate na minha cara agora. Você não falou o quê? Eu falei, e na boa, que é uma bobagem, que é uma grande bobagem. Eu não daria aquela entrevista. Lógico. Mas ele disse, uruguaio, como ele podia ter dito peruano, não tinha chileno, sorteio da Libertadores. E quem tem que punir o Felipe Melo, se acha que deve punir ou chamar para uma conversa, é o Palmeiras. Ó, Felipe Melo, cuidado com as suas entrevistas, o que você fala pode repercutir ou não. Agora, eu acho que politicamente, tenho repetido isso de maneira frequente, politicamente, qualquer time brasileiro vai fragilizado para uma reunião da Conmebol. Eu sei que acho que o Marcelo chamou, só para não ficar com aquele choro que eu não gosto quando o brasileiro chora sempre que ele tem alguma questão esportiva que não lhe é favorável. Ah, mas a gente é o único que fala português. Ah, mas a gente não tem não sei o quê. Eu não gosto muito disso, não. Eu acho que você tem que reivindicar os seus direitos e cobrar o que você acha que é devido a você. Mas, assim, no caso dessa Libertadores, quase todo jogo que eu assisti, eu vejo árbitros com má vontade, árbitros deixando o jogo enrolar. Vejamos como será quando um brasileiro enrolar, se os caras vão fazer o que eles estão fazendo, eu ia falar olhos de mercador, mas são ouvidos de mercador. Ou se eles vão ser aí exigentes. Eu te chamei aquela hora só para acrescentar no seu raciocínio ali que está com muita cara de que a Conmebol vai se não esperar o Peñarol, né, decidir a vida, claro, mas vai anunciar antes assim, está suspenso do resto da temporada. Aí deixa de disputar a Sul-Americana, a vida que segue. Não, ela pode até, num primeiro momento, boa, fim de papo, lançar uma... a punição pseudo... Mas ela pode lançar até uma punição severa, mas já há um histórico ali dentro, de lança uma punição severa, define essa punição, e depois cabe recurso, e aí muda. Basta lembrar o que aconteceu na Bombonera, que os jogadores... deve ser horrível, né? Viver uma situação como essa, hein? E os torcedores... A primeira punição ser severa e a segunda... Né, Paulinho? O Boca foi eliminado, né? O Boca foi eliminado uma vez, sem conversa. O gás de pimenta. Não, foi eliminado, mas a punição inicial, ela era mais severa. Aí depois cabe recurso, recorre daqui, recorre dali, e ela abranda. Então, por exemplo... Soando familiar. Sim, mas essa severa da eliminação no Brasil. Que talvez fosse o que deveria ter sido aplicado ao Peñarol, naquele momento.